Alicerçado bem firme no ensinamento de Jesus, o apóstolo Paulo entende e ensina que aquele que crê em Jesus Cristo já passou da morte para a vida. É justamente este contexto e pensamento que passa agora a ser apresentado com o seu lado mais prático em capítulo 3 e o primeiro versículo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Já que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, somos novas criaturas em Cristo. Agora, como viver esta vida da nova criação? Seria uma vida de buscar as coisas que são do alto. Isto é, as coisas que terão valor na eternidade e não apenas nesta vida que acaba e tudo acaba junto com ele. É importante lembrar que esta vida é apenas curta, que estes corpos vão decompor-se, tudo que nós construímos vai cair na decadência e se tornar inútil, mas aquilo que fazemos que tem a eternidade em vista, tem duração eterna no seu valor. Portanto, nós devemos procurar, em primeiro lugar, dar prioridade às coisas do alto. Lembrando sempre que tanto contribuições financeiras, atos de amor, boas obras têm esse lado eterno. Não é somente que vai ser gastado aqui. Os deuses das religiões de mistério do Império Romano não eram zelosos. Não exigiam exclusividade, como o Deus dos judeus e dos cristãos. Houve, portanto, quem se dedicasse a colecionar mistérios, fazendo-se iniciar em vários cultos. Estas tendências sincretistas, em que se entrelaçavam os velhos deuses com as religiões de mistério e com o culto ao imperador, apresentaram um forte desafio ao cristianismo nascente. Já que os cristãos se negavam a participar de tudo isto, eram acusados de incrédulos e ateus. Diante de tais acusações, os cristãos podiam recorrer a certos aspectos da cultura da época que pareciam prestar-lhes apoio. Existiram duas tradições filosóficas em que os cristãos encontraram apoio para a defesa de sua fé. Uma delas foi a tradição platônica, e a outra foi o estoicismo. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo fala sobre pensar nas coisas do alto. Nós deveríamos meditar sobre que importância tem aquilo que eu estou fazendo em relação à eternidade, em relação à volta do Senhor Jesus, quando Ele voltar para nos receber com Ele. Essa meditação no futuro, essa visão escatológica do dia a dia do cristão na época de Paulo, era tão importante para ele lá na prisão e com certeza ele pensava que isso também deveria ser uma excelente saída para aqueles que estavam perturbados com aquelas filosofias vãs e que estavam com medo desses poderes daquele Deus agnóstico. Portanto, ele diz, pensa nas coisas do alto, em vez destas atividades de guardar dias e viver de uma maneira ascética. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram
e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Além disso, ele diz que nós estamos escondidos com Cristo. O que quer dizer isto? É o simples fato que nossa vida já pertence a duas dimensões ao mesmo tempo. Nós estamos em Cristo, portanto, nossa dimensão é de estar entronizados com Cristo lá no céu, com Ele, onde Ele está à direita do Pai. Ao mesmo tempo, estamos com nossa vida aqui na Terra, vivendo neste corpo que durará no máximo seus 80, 90 anos e daí morre. Portanto, nessas duas dimensões, a gente sabe que na dimensão de estar em Cristo, estamos escondidos em Cristo, em Deus. Não somente protegidos por este lugar de esconderijo, mas também pelo fato de que quando Cristo voltar, quando Ele for manifestado, e Paulo está pensando nisso quando ele usa essa palavra, nós também seremos manifestados com Ele, que nós estivemos em Cristo. É importante para todos nós lembrarmos que esta vida não é tudo que há. Nós somos pessoas eternas, já temos a vida eterna, já passamos de morte para a vida. Portanto, devemos viver desta maneira, sempre lembrando essas duas realidades. Vivemos aqui em si, temos que pagar nossas contas, mas também estamos escondidos em Cristo. E nós adoramos a Deus em Cristo, estamos entronizados com Ele. E aguardamos com tanta ansiedade a volta dEle. Colossenses capítulo 3 prossegue na sua abordagem bastante agora prática e bastante objetiva sobre que tipo de vida esses cristãos deveriam ter. É interessante observar que Paulo começa, especialmente a partir do versículo 5, indo até 8, 9, com um direcionamento de mudança de conduta que fala inicialmente usando aqui a expressão façam morrer a natureza terrena de vocês. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Quando a gente ouve essa linguagem, já que vimos que no começo do capítulo 3 o assunto tem a ver com essa ideia de morte e ressurreição, é importante ressaltar a realidade de que essa linguagem evoca aquilo que já ouvimos e que é bastante forte, por exemplo, em Romanos capítulo 6, que quando nós nos convertemos e somos batizados, nós morremos com Cristo. Essa ideia de morte e de ressurreição, e é uma morte para o estilo de vida que se vivia anteriormente. Por isso, agora, na vida do dia a dia, na prática, a ideia é apropriar-se dessa nova vida em oposição àquela morte que nós tivemos em relação à vida anterior, para que isso se torne uma realidade efetiva. No entanto, deve ficar claro que existe aquela mesma ideia que Romanos também vai enfatizar, de que isso não é tão simples, não é tão fácil, porque há uma luta, há um reconhecimento
de que existe uma natureza terrena que está aí numa posição de beligerância, de luta contra a nova inclinação que existe no coração e na vida do convertido. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Diante dessa realidade, alguns problemas, vícios e pecados merecem atenção aqui em Colossenses capítulo 3. Vamos observar que a primeira lista de pecados envolve a sexualidade. Temos aí as palavras que têm a ver com impureza, com todo tipo de imoralidade sexual. E por que isso merece uma atenção tão especial? Em primeiro lugar, porque a sexualidade tem uma grande importância dentro da realidade do próprio Criador, de Deus. Ela tem a ver com a vida, com a continuidade da vida, envolve a intimidade que existe no ser humano e o uso desregrado, o uso dominado por paixões disso que é tão importante por ter sido criado por Deus com um propósito tão valioso, é absolutamente destruidor, tanto do ponto de vista psicológico, familiar e social. Assim, Paulo vai dizer, olha, toda aquela força impulsiva ligada à sexualidade desregrada que vocês estavam acostumados a se submeter no mundo, na vida pagã, agora não tem mais lugar. Sócrates, o mestre de Platão, havia sido condenado a morrer bebendo cicuta porque ele era considerado incrédulo e corruptor da juventude ateniense. Platão havia escrito vários diálogos em sua defesa e já no século I de nossa época, Sócrates era tido como um dos homens mais sábios e mais justos da antiguidade. Ora, Sócrates, Platão e toda a tradição de que ambos eram parte havia criticado os deuses pagãos. Diziam que eram criação humana e que, segundo os mitos clássicos, os deuses eram mais perversos do que os seres humanos. E acima de tudo isso, Platão falava de um ser supremo, imutável, perfeito, que era a suprema bondade e beleza. E ainda, tanto Sócrates como Platão criam na importância da alma e, portanto, na vida depois da morte. Platão afirmava que, além deste mundo sensível e passageiro, havia outro de realidades invisíveis e permanentes. Tudo isto foi de grande valor e atratividade para aqueles primeiros cristãos que se viam perseguidos e acusados de serem ignorantes. Um segundo elemento aparece aqui, uma palavrinha grega famosa chamada pleonexia, que tem a ver com ganância. Toda essa realidade do pecado envolve um sentimento forte, uma espécie de inclinação que domina a pessoa, de modo que ela de fato se torna escrava. Então a ganância, esse desejo por riquezas, por bens, por possuir, é um outro problema que deve ser confrontado. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. E finalmente, aparece aqui o que são chamados pecados ligados à linguagem e ao descontrole pessoal. Palavras que têm a ver com a ira, a maledicência, a linguagem negativa, problemática da nossa
expressão verbal aparecem aqui. E por que eles são tão importantes? Colossenses está enfatizando a realidade dessa nova igreja, dessa nova comunidade, desse corpo de Cristo. Se nós não entendermos que nessa nova realidade, nossa relação com Deus também é importante na dimensão com os outros, nós seremos dominados pelos nossos impulsos egocêntricos e na manifestação de iras e de palavras problemáticas, destruidoras, que trazem ruptura e problemas para com os outros, serão uma realidade. Portanto, a luta continua. A chamada do Evangelho é: não sejam mais escravos de ira, de linguagem destruidora, de nenhum tipo de ganância e de nenhum tipo de imoralidade. A vitória em Cristo deve ser completa, portanto, é necessário vencer e dominar pelo Espírito as inclinações perigosas e perversas daquilo que a Bíblia chama de carne ou de natureza terrena. Quando o apóstolo Paulo fala sobre despir-se, ele está pensando sobre o batismo, em que a pessoa tirava essa roupa velha, roupa imunda, e trocava depois de sair da água com roupa nova. Isso corresponde a uma espécie de tipologia de deixar para trás a vida velha com seus pecados, com suas maldades, com suas intrigas, com tudo que diz respeito à vida velha. E agora revestir-se do novo homem. Este novo homem corresponde a Jesus Cristo. Essa nova roupa que a gente coloca corresponde à vida de Cristo. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Isto então nos leva a repensar junto com Paulo sobre a imagem de Deus e a imagem de Cristo. Nós já lembramos que em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, a decisão de criar o homem em sua própria imagem e semelhança foi a decisão de Deus triuno para que nós sejamos pessoas que, num lado, sejamos semelhantes a Deus. E essa discussão em torno de que significa essa imagem de ser semelhante a Deus tem gasto muita tinta, muita coisa discutindo o que significa esta imagem de Deus no homem. Pensamos, por exemplo, sua capacidade de racionalizar, de pensar, de planejar, usar sua inteligência, de ter uma consciência do certo e errado, todas aquelas partes que dizem respeito a seu coração, sua mente, uma pessoa que realmente nesse ponto é semelhante a Deus. Nem sempre se entende os fariseus de modo adequado. Este ramo do judaísmo da época do Novo Testamento da Bíblia era zeloso da lei e muito respeitado popularmente. O fato é que o Novo Testamento confronta suas ideias e atitudes, não por serem piores do que os outros judeus, mas porque eram os melhores. Eram a mais consagrada expressão de religiosidade diante de Deus no judaísmo da época. Ao vê-los confrontados no Novo Testamento, costumamos considerá-los simplesmente como um grupo do pior tipo de hipócritas, mas isso é um erro de interpretação, não apenas do farisaísmo.
mas também do próprio Novo Testamento. Pouca gente percebe, por exemplo, que os fariseus são criticados nos evangelhos, mas são eles que vão se converter à fé cristã, no livro de Atos, capítulo 15, versículo 5. É o caso do próprio apóstolo Paulo. É preciso compreender a relação de conflito entre os fariseus e Jesus de maneira contextual, e como os problemas que eles tinham são mais universais do que aparentam à primeira vista. O que aconteceu então com a queda é que esta imagem de Deus no homem foi transformada numa imagem bem contrária ao que Deus é. Pessoas que vivem decidindo egoisticamente a servir a si mesmos, a entrar em guerras, brigas, em roubo, em mentira, todas essas qualidades negativas e contrárias à própria natureza de Deus e aos mandamentos de Deus. Portanto, quando ele fala sobre Cristo ser a imagem de Deus, ele está dizendo que Cristo viveu perfeitamente aquela vida ideal do homem que Deus intencionou para o homem quando ele o criou. Ele foi uma perfeita reflexão da bondade de Deus, do seu amor, de sua constância, de sua paciência, de sua compaixão, essas qualidades que o homem deve ter. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Agora, o que este versículo 10 nos ensina é que, com conhecimento, aqueles que de fato entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, estão procurando viver esta vida que era igual à vida de Cristo. Em outras palavras, imitar a personalidade de Cristo, com todas essas qualidades e virtudes que Cristo tinha. E como o verbo é uma constante mudança para o melhor, o crescimento na consagração de vida e santificação, ele fala de que isto vai ser a maneira que a vida cristã normalmente vai melhorando. E também inclui o fato de que em Adão toda a humanidade foi incluída universalmente, e por esta razão, uma vez que nós nos vestimos de Cristo e pegamos a imagem dele, nós também não fazemos mais acepção de pessoas, nem de grego ou de judeu, nem de pessoa circuncidada ou não. Enfim, qualquer pessoa de qualquer raça, de qualquer cor, já está incluída nessa unidade que é a própria Igreja de Cristo, universal. Paulo prossegue em Colossenses capítulo 3, falando sobre essa nova vida em Cristo. E para falar dessa caminhada, ele vai usar uma metáfora muito interessante. Ele vai falar no versículo 9, dentro daquela mesma ideia de certos pecados que devem ser combatidos e evitados. Ele cita a mentira, que não é possível mais que esses cristãos andem mentindo uns aos outros, e começa a dizer que nós devemos nos despir dessa velha vida, e depois, especialmente a partir do verso 12, vai mudar a sua linguagem, dizendo que devemos nos revestir desse novo homem, dessa nova
e trajetória que temos em Cristo. A metáfora tem a ver com tirar roupas velhas, arrancar aquelas coisas que representam o tipo de vida vivido anteriormente, e prossegue dizendo agora que é hora de colocar as roupas novas, vamos dizer assim, é mudar o guarda-roupa, é fazer uma troca, porque essa vida deve ser encaminhada de maneira diferente. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E aqui chama a nossa atenção alguns aspectos muito importantes. Primeiro, que não se deve imaginar que a vida cristã é algo que vai acontecer naturalmente, que alguém deve ficar esperando, sem nenhum tipo de esforço, nenhum tipo de atitude, os imperativos que mandam a gente tirar aquela vestimenta antiga e revestir-se da nova, estão claramente aqui no imperativo, dizendo para nós que a gente precisa fazer um esforço numa direção diferente. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. É preciso entender que a vida cristã não é feita apenas de negativas. Muitos imaginam que cristianismo é apenas não fazer certas coisas consideradas erradas. No entanto, a linguagem de Paulo é clara que nós devemos nos revestir dessas novas virtudes, dessa realidade, dessa nova vida. Ele vai mencionar virtudes tão importantes que aparecem aí, que envolvem compaixão, bondade, humildade, paciência e mansidão. Interessante que essas virtudes são todas elas ligadas à maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Algumas delas dizem respeito à maneira como é que nós reagimos quando de alguma forma somos incomodados ou agredidos. Outras têm a ver com a nossa atitude mais direta sobre o que nós devemos fazer para com as pessoas que estão numa situação de necessidade, como é o caso, por exemplo, de compaixão. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. No entanto, deve ficar bem claro que Paulo está dizendo que, em vez de ter aquele tipo de comportamento anterior, que era um comportamento destrutivo e perigoso e que coloca as relações humanas em perigo, agora nós devemos ter esse comportamento marcado por esse altruísmo relacional que produz uma edificação, o bem-estar entre as pessoas. E ele vai fechar o seu raciocínio com chave de ouro, dizendo que como se fosse a virtude principal, ou como se fosse a virtude que envolve todas essas características, dizendo que nós devemos, nessa nossa vida, ter como alvo principal buscar o amor, que é o vínculo da perfeição, ou seja, aquilo que une tudo perfeitamente.
O tipo de espiritualidade dos hereges colossenses fazia com que eles se sentissem superiores e provocava divisão e discriminação na igreja. A decorrência prática era séria. Os prejuízos eram teológicos, éticos e comunitários. Todavia, não faltou criatividade no sincretismo colossense. Por incrível que pareça, essa heresia misturava elementos do judaísmo em sua criatividade religiosa. Além disso, esse judaísmo vinha acompanhado de um misticismo mágico, principalmente ligado à influência de demônios, também chamados de princípios elementares. Veja que coisa extraordinária e especial. Aquela comunidade que vivia presa naquele paganismo cheio de medo e com relacionamentos pecaminosos e prejudiciais, agora buscará, sob orientação do apóstolo, virtudes que constroem a comunidade e principalmente aquilo que é a marca fundamental de Cristo Jesus e do Novo Testamento: o amor cristão revelado na Palavra de Deus. Entre as características mais comuns entre aqueles que não conhecem a Cristo é a rivalidade. Brigas, rixas, divisões. Mas na Igreja de Cristo não pode haver isso, uma vez que nós fomos chamados para viver em paz. Mas essa paz que existe no meio do corpo de Cristo também é uma paz que pode ser árbitro de nossos corações, isto é, quando o Espírito Santo, fonte de nossa unidade do corpo, que nós vemos em Efésios capítulo 4, 3, a mesma coisa acontece com nossos próprios corações, dirigidos e guiados pelo Espírito para viver em paz conosco mesmo e também em paz uns com os outros. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Além disto, o apóstolo Paulo, no versículo 16, diz que nós devemos receber a palavra de Cristo em nossos corações de uma maneira em que nós tenhamos essa palavra habitando ricamente. Isto é, que ela realmente vá acomodar-se em todas as áreas da vida, em relacionamentos de familiar, relacionamentos com nossos empregadores e com nossos trabalhadores, com nossos colegas de escola, em todas as áreas. A palavra de Cristo deve ser sempre aquela palavra que mantém esta paz do Senhor e que ela habite ricamente em nós. Agora, a palavra de Cristo é uma referência novamente ao poder do Evangelho, ao poder que Cristo tem sobre nós, uma vez que nós cremos nele. E, além disto, o texto leva-nos a pensar que, segundo o Evangelho, nós não somente vamos depender dos pastores e líderes, como Paulo fala em capítulo 1, versículo 28, para levar-nos através da advertência, através do ensino, mas também vamos ser aconselhados e ensinados pelos próprios membros da igreja. Cada contato um com o outro deve ser um encorajamento para viver essa vida em que a plena característica da palavra de Cristo possa habitar em nós e que nós possamos viver desta maneira, glorificando a Deus.
habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Além do mais, nós estamos aí também com música no coração, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais e dando para Deus graças e vivendo justamente de uma maneira em que as pessoas ficam alegres uns com os outros em vez de com inveja e rivalidade e cheio de ressentimentos. Paulo vai mais um passo na frente no versículo 17. Ele diz que em Cristo nós devemos ter uma certeza daquilo que nós fazemos, tem o próprio endosso de Cristo. Tudo que fazemos deve ser feito em nome do Senhor Jesus. Eu entendi isso mais ou menos como quem endossa um cheque, que Cristo está a favor desse pagamento que vai ser feito quando se apresentar esse cheque. De maneira que Jesus Cristo em controle como cabeça da sua igreja. Jesus Cristo com aquele que é nosso ideal, aquele que nós imitamos, aquele que é a imagem para a qual nós estamos progredindo espiritualmente. Que tudo que fazemos tem essa característica de ser feito em nome do Senhor Jesus. Os fariseus enfatizam a importância de uma religião pessoal. Por esta razão, os judeus mais conservadores os acusavam de serem inovadores que tentavam atenuar o jugo da lei. Numa época em que a adoração no templo tinha entrado em declínio, os fariseus esforçaram-se para interpretar a lei de tal modo que ela pudesse servir como um guia cotidiano para a religião do povo. Naturalmente, isto os levou ao legalismo, que fez deles objeto de tanta crítica e também foi a causa básica de sua oposição aos saduceus. Mas é necessário salientar que os fariseus não eram meramente legalistas, no sentido que eles exigiam obediência cega e de má vontade à lei e aos preceitos rituais, a halaká. Uma grande parte daquilo que nos restou de sua literatura é devocional, homilética e detona um esforço humano de trazer à tona a obediência voluntária à vontade de Deus, a Haggadah. Como seria bom ser membro de uma igreja onde a paz de Cristo realmente domina, onde pessoas são guiadas pelo Espírito e pela paz que esse Espírito como juiz da vida produz. Como seria bom que se houvesse entre nós essa liberdade para nos aconselhar e nos exortar em Cristo. E como seria bom poder ter entre nós pessoas que podem nos mostrar qual a melhor maneira de ter pleno endosso de Cristo para tudo que nós fazemos, as decisões que nós tomamos. Enfim, a Igreja de Jesus Cristo como imagem de Deus e imagem de Cristo aqui na Terra, vive de uma maneira que Cristo é honrado e Ele é realmente cabeça dessa igreja. Tudo o que Paulo tem ensinado no capítulo 3 está bastante relacionado com todo o contexto da carta. Como nós pudemos observar, a grande dificuldade entre os colossenses era a presença dessa elite herética supostamente iluminada que tentava se colocar acima dos outros e dominar a vida dos outros, provocando um problema muito sério que era ameaçar a unidade do corpo de Cristo.
Por isso que ele vai enfatizar tanto essa questão das virtudes e aquilo que acabamos de ouvir, o valor tão grande da unidade no corpo de Cristo. Entendendo isso, a gente vai perguntar aqui, mas o que é que causa? Qual é, talvez, a principal doença espiritual que pode estar por trás desse legalismo, desse misticismo, desse separatismo e desse elitismo que tomou conta daqueles hereges que aparecem aqui em Colossenses? Os hereges passaram a vigiar a liberdade cristã da igreja e a exigir que eles se abstivessem de alimentos e de bebidas. Além disso, exigiam também que se observassem as festas religiosas judaicas. Todavia, a questão era mais complexa. Acreditava-se que os princípios elementares, potestades espirituais, tivessem poder sobre certas datas. Portanto, a obediência às festas não envolvia apenas ideias judaicas, mas também o temor pagão dos espíritos maus. Assim, a exigência legalista de regras era muito clara e incisiva. Paulo deixa claro que isso era ensino humano. Os hereges ensinavam que apenas crer em Cristo era insuficiente. Se os cristãos não fossem legalistas e não respeitassem as potestades, teriam problemas. Quando prestamos atenção nessa parte de Colossenses, que vai de versículo 12 até 17 do capítulo 3, que deve ser separado aí em duas partes, e olhamos a parte final, que vai de 14 a 17, chama muito a nossa atenção a insistência de Paulo em dizer 3 vezes que os colossenses precisavam mostrar gratidão a Deus. Paulo vai dizer que nós devemos ser agradecidos e ele fala que devemos ter gratidão nos nossos corações e enfatiza novamente, pela 3ª vez, a necessidade de mostrar gratidão a Deus. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O que é que isso vem nos revelar? Talvez a gente não tenha tanta ideia como certas coisas aparentemente pequenas e não tão assim valiosas à nossa visão inicial, como elas são importantes. Nós valorizamos poder, força, coisas grandiosas e alguns detalhes aparentemente que a gente lê rapidamente no Novo Testamento, como a questão do amor, da unidade e agora da gratidão, nós não chegamos a entender qual é a grande importância de um tema como esse. O grande problema é que, quando uma pessoa perde essa referência tão importante de gratidão, significa que essa pessoa está espiritualmente doente. Em primeiro lugar, ela começa a ver Deus de uma maneira completamente equivocada. Porque se eu não estou feliz e muito alegre com a vida que Deus tem me dado, no fundo, ou eu não acredito que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele é todo-poderoso e, principalmente, que Ele é um Deus bondoso. Por isso, aquilo que acontece em minha vida está fora do lugar, Deus não está me abençoando da maneira que deveria, e isso provoca surgimento de raiz de amargura, de aborrecimento e insatisfação, que traz todo tipo de revolta, ira e atitude de ruptura para com Deus e com o próximo. Por isso que uma pessoa sem essa percepção de Deus, sem alegria e gratidão no coração, sempre será um problema para a comunidade.
As pessoas que não conseguem amar os outros, que estão sempre dominadas pela sua ira, causando confusão e dificuldade no corpo, na verdade estão doentes espiritualmente. No fundo, esconde-se uma revolta, esconde-se uma atitude de alguém que, como quem diz, olha, eu não fui devidamente cuidado por Deus. Aquilo que aconteceu na minha vida, aquilo que me machucou ali atrás, no passado, é porque Deus de alguma maneira não me amou como eu devia ser amado. Por isso, prezado amigo e ouvinte e participante da nossa grande trajetória do Rota 66 em Colossenses, a coisa mais séria e importante, examinar o nosso coração para ver se nós podemos captar a realidade que Deus é tão grandioso, tão poderoso e tão bondoso, e apesar do que a gente passa e enfrenta, Ele tem cuidado de mim e de você.